Ventura quer proibir a construção de mais mesquitas em Portugal. Para que não restem dúvidas, o Chega não quer mais mesquitas em Portugal. Isto não tem nada a ver com islamofobia nem com xenofobia. Nós não queremos continuar a patrocinar e a apoiar esta vaga de imigração islâmica por toda a Europa. Calorosas saudações, e caso estejam numa mesquita ou numa igreja e estejam a ver este vídeo, é uma falta de educação, desliguem o telemóvel, não se está ao telemóvel na igreja ou na mesquita. Mas antes de o fazerem, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Houve uma polémica numa votação qualquer na Assembleia Municipal de Lisboa por parte do Chega relativamente à construção de uma nova mesquita e, entretanto, André Ventura deu ordem interna no Chega para a indicação ser de não quererem mais construções de mesquitas em Portugal. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. O relatório aprovado nas comissões permanentes de Urbanismo e Direitos Humanos da Assembleia Municipal de Lisboa não podia ser mais claro quanto à recomendação à Câmara Municipal para iniciar contactos com as autoridades religiosas que professam o Islão com vista à construção de uma mesquita entre o Martim Muniz e a Alameda. O deputado municipal do Chega, Bruno Mascarenhas, saiu antes da votação, mas teve o cuidado de deixar expresso, por escrito, o seu sentido de voto: abstenção. E o senhor deputado Chega também precisou de sair, mas deixou escrito o seu sentido de voto, que é a abstenção. O presidente do Chega afasta-se da polémica em Lisboa e dá uma garantia: vai recomendar a todos os candidatos autárquicos nem mais uma mesquita em Portugal, porque considera um perigo para a Europa a islamização. Antes de ouvirmos aqui o Ventura a falar, vamos por partes. O André Ventura, enquanto deputado, pode propor o que bem entender no Parlamento, não é? Portanto, quer dizer, às vezes impedem-no, o que eu acho que é ridículo, impedir qualquer que seja a proposta, porque e tal é constitucional, mas é inconstitucional. Mas quem dita o que é inconstitucional é o Tribunal Constitucional, não é propriamente o Parlamento, ou o Presidente da Assembleia ou outros deputados. Mas enfim, por partes. Se isto é possível de se tornar execuível, vamos seguir aqui um determinado segmento. O André Ventura ou o Chega e os seus deputados, enquanto deputados, podem propor o que quiserem no Parlamento. A proposta até pode ser votada favoravelmente na proibição da construção de mais mesquitas. O Presidente da República, eventualmente, pode mandar aquilo para o Tribunal Constitucional ou até pode promulgar ou vetar. A questão é que o Tribunal Constitucional pode impedir que essa proposta que o Chega apresenta a nível parlamentar seja chumbada com base na Constituição, porque com base na Constituição em Portugal, e atenção, eu estou a dar, isto não é propriamente a minha opinião concreta, estou a dizer o que é que irá acontecer caso isto seja apresentado a nível parlamentar, sendo que isto é só uma diretriz interna para os autarcas do Chega votarem nas propostas de construção de mais mesquitas. Mas caso isso aconteça, qualquer dia que o Chega proponha isso eventualmente, ou hipoteticamente, o Tribunal Constitucional, na minha opinião, atenção, provavelmente chumbaria a proposta na ótica da defesa do direito constitucional da liberdade religiosa. Curiosamente, já houve países na Europa que usaram mecanismos indiretos para proibir de forma indireta a construção de mais mesquitas. A Suíça fez isso através de um referendo em 2009. Na altura até houve polémica com a ONU e até outras organizações supranacionais, mas na altura a Suíça respondeu. Não foi bem uma proibição de mesquitas, eles proibiram a construção de elementos arquitetónicos das mesquitas que basicamente impedia que fossem construídas mesquitas propriamente ditas. Enfim, foram mecanismos indiretos. Outros países da Europa, o que fazem às vezes a nível municipal, a nível autárquico, é aumentar a burocracia para impedir a construção de mais mesquitas. Isso acontece em alguns países do centro da Europa. Agora, fazer isto com base diretamente por questão religiosa, acho complicado o Tribunal Constitucional passar. Não obstante que a nível autárquico, os autarcas do Chega podem votar sempre contra. Depois, pelo que eu percebi, houve um mal-entendido aqui na questão da Assembleia Municipal de Lisboa, porque os deputados supostamente abstiveram-se na votação, porque aquilo era só um parecer qualquer, ou uma formulação qualquer da proposta, que depois é que há a Assembleia Municipal e aí iam votar contra. Era uma coisa assim do género. Enfim, a história está um bocado mal contada, pelo que eu percebi, pelo que eu andei a ler. Agora, relativamente a esta questão, o que é que
faz com que o André Ventura ou o Chega ou os partidos da direita radical populista coloquem este assunto da proibição de construção de mais mesquitas em território nacional. Alguns exemplos de casos mais graves de extremismo religioso que se tentou infiltrar na política. E são duas coisas diferentes. Há uma coisa que é o Islão, a nível religioso, se quiserem, a parte mais moderada, e depois há o islamismo político, que tenta utilizar a questão religiosa para aplicar extremismo religioso na parte política. E nós tivemos isso em alguma instância, ou pelo menos tentativa de tal instância, em alguns países da Europa, nomeadamente em casos até de gatificação também, urbana, em França ou no Reino Unido. E, portanto, parece-me que a índole da proposta do Chega, ou desta diretriz, é mais numa ótica de tentar apaziguar ou mitigar o efeito que houve noutros países aqui em Portugal. Parece-me ser essa questão. E isto advém do quê? Eu diretamente não diria que vem diretamente da questão religiosa com base em si. Vem da questão do descontrole migratório que existiu na Europa nos últimos anos, porque a questão é, se existe democracia tem que haver liberdade religiosa e as pessoas devem poder expressar a sua fé. Mas esta precaução ou esta preocupação ou esta diretriz nos partidos de direita radical populista advém, ou pelo menos creio que será justificada, com o facto de a imigração ter sido de tal forma descontrolada no continente europeu que o controle que não existiu não soube distinguir as partes que entraram na perspectiva do Islão normal, moderado, etc., e da parte do islamismo político extremista. E, portanto, como sabem, há o espaço Schengen e a livre circulação e etc. E isso, de uma maneira ou outra, influencia sempre. Não obstante que eu, volto a frisar, de um ponto de vista constitucional, na vertente nacional, há liberdade religiosa. Daí eu dizer que há aqui duas questões diferentes. Há a questão constitucional, em que isto, se for colocado adiante, vai ser complicado, porque o Tribunal Constitucional dificilmente aprovará isto, consoante a base do direito da liberdade religiosa na Constituição. Por outro, acredito que muita população em Portugal compreenda o que o André Ventura ou o Chega propõem, no sentido em que houve um descalabro ou um descontrole muito grande na questão migratória e não soube fazer bem essa distinção entre o Islão, dito normal, tranquilo, pacífico, e o islamismo político que em outros países da Europa se infiltrou até nas instituições políticas ou se cimentou em alguns bairros onde, por exemplo, em França a polícia nem sequer entra. Parece-me ser por aí. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários. E atenção, eu estou a separar as duas coisas. A parte ética moral da vontade populacional e depois a parte da Constituição, que aí eu não posso fazer nada, nem ninguém pode fazer nada. São duas coisas diferentes, interligadas obviamente, mas estou só aqui a fazer a análise das duas coisas porque, embora correlacionadas, estão separadas. Vamos ouvir o que é que o Ventura tem a dizer. Para que não restem dúvidas, o Chega não quer mais mesquitas em Portugal. Isto não tem nada a ver com islamofobia nem com xenofobia. Nós não queremos continuar a patrocinar e a apoiar esta vaga de imigração islâmica por toda a Europa. Já vimos os resultados disto na Bélgica, na Alemanha, na Suécia, em França, no Reino Unido, já vimos. Portanto, estamos a ser estúpidos se continuarmos a cometer os mesmos erros que os outros cometeram. Nós não temos nada contra ninguém, mas quem vem para este país tem que cumprir as nossas regras e tem que aceitar a nossa cultura como ela é. Não pode vir para nos tentar alterar a nós. Tem que vir cumprir as nossas regras e viver respeitando a nossa cultura. Por isso o Chega é absolutamente contra mais mesquitas, seja em Lisboa, no Porto, em Faro, em Ponta Delgada, muito menos que se use dinheiro público para estar a construir mesquitas, ou que se dê em casas ou espaços que fazem falta aos jovens, a quem não tem casa, para estar a construir mesquitas. Como digo, não tem nada a ver com nenhuma fobia, é só pôr Portugal e os portugueses primeiro. É isso. E termina aqui. É curioso que ele diga esta parte de, como é que ele mencionou, foi não usar edifícios públicos para a construção de mesquitas que podem ser usados para as pessoas, para jovens, etc, seja o que for. Parece-me que ele faz uma interligação àquele caso que aconteceu agora no Porto, em que 2 edifícios, creio que eram da Câmara Municipal, foram utilizados não para a habitação pública, mas para a construção de mesquitas, mas entretanto a Câmara Municipal voltou atrás. Porque constitucionalmente o que pode acontecer constitucionalmente é que, vamos imaginar que, eu falei do referendo na Suíça, que houve em 2010 ou 2009, vamos imaginar que há um referendo sobre essa questão em Portugal. O referendo até pode acontecer, que eu devido que aconteça, porque acho que a Constituição não iria permitir, digo eu, atenção, também não sou constitucionalista, mas a maior parte das pessoas em Portugal até podem concordar com o Ventura, vamos imaginar 70%, estou a mandar o número para o ar, é só exemplificativo, mas, constitucionalmente, se houvesse mais mesquitas, as pessoas teriam que arcar com essa decisão.
devido à questão da defesa da liberdade religiosa a nível constitucional. Portanto, várias lacunas. E atenção, eu concordo com a base filosófica. Ele diz ali na questão, isto não é islamofobia, etc. Se partirmos do princípio daquela separação entre o Islão e o islamismo político radical, eu fiz essa separação, aí claramente, se isso for entendido, creio que não falamos de islamofobia, no meu entender. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, se concordam com o Ventura, se concordam com o Chega, se concordam que deve haver mais mesquitas, se não deve haver mais mesquitas. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.